Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Como que você fala essa frase aqui em inglês? Eles querem que eu os ajude. E a segunda pergunta, por que muitas vezes, apesar de entender o vocabulário isolado, você não consegue entender uma frase onde esse vocabulário é usado? Certo, vamos tratar dessas duas perguntas agora em ordem reversa. Vou tratar a segunda pergunta primeiro. Bem, a questão do vocabulário que você entende isoladamente, mas não consegue compreender quando esse vocabulário é usado numa frase. Muitas vezes isso é porque, apesar de saber o vocabulário, você não compreende a estrutura na qual esse vocabulário se encaixa. Palavras isoladas é uma coisa, agora conseguir manipular essas palavras numa frase ou conseguir entender quando elas são manipuladas em uma frase já é outra história. E muitas vezes a sua fluência depende disso, principalmente. Não é quantidade de vocabulário que você tem, né? Muitas pessoas têm um vocabulário enorme, mas na questão de estruturas, de conseguir colocar esses vocabulários em diferentes ordens, você pegar 10 palavras e conseguir formar 1000 frases diferentes com essas 10 palavras, de fazer mais com menos. Muitas pessoas não conseguem, ou ainda não conseguem chegar nesse ponto. Então, por isso é que, às vezes, você ouve uma frase e não entende. Pega, por exemplo, eu vou pegar aqui palavras simples e poucas palavras. Essa frase aqui, ele mentiu para mim. Como que você diria isso em inglês? Ele mentiu para mim. Mentir é lie, como é um verbo regular, no passado, né? He lied to me. So, he lied to me. Simples. Agora, vamos mudar um pouco isso. Pega essa frase aqui, ó. I was lied to. O que quer dizer isso? I was lied to. I don't like being lied to. Deu para entender o que quer dizer isso? Quase o mesmo vocabulário aí, só que o que aconteceu aqui? Só apareceu numa estrutura que raramente eu vejo estrangeiros usando essa estrutura. Muitas vezes pessoas do inglês mais avançado, agora pessoas do inglês intermediário, muitas vezes ainda não usam essa estrutura. É simples, porém um tanto complexa. Então, sem fazer muito rodeio, I was lied to quer dizer mentiram para mim, ou eu fui enganado também, outra tradução. Mas literalmente isso quer dizer, eu fui mentido para. Voz passiva com preposição no final da frase. Voz passiva acontece no português, mas preposição no final da frase já é uma coisa típica do inglês, principalmente do inglês falado. Às vezes no inglês mais técnico, mais formal, você coloca a preposição no começo, fica mais parecido com o português, só que acaba sendo um inglês assim mais técnico, mais formal, não muito usado no inglês falado. Então, para você ter fluência, você tem que dominar essa questão de preposição no final da frase. O que você vê acontecer até em frases básicas, tipo where are you from? Né? Esse from, a preposição vai no final da frase. Agora, nesse aqui, o to foi para o final da frase. Muitas vezes acontece em outras frases também, né? Com quem você está falando, né? Who are you talking to? Who are you talking to? Esse to foi lá pro final da frase. Em português seria com quem você está falando, mas em inglês é quem está você falando com. Isso é no inglês falado. Sim, você poderia colocar desse jeito aqui. Também é uma opção, vai soar mais formal. Mas no inglês falado, o que você vai ver 90% das vezes é isso aqui. Então, tá aí. Uma estrutura diferente na questão do I was lied to. Você pode talvez não entender ou entender outra coisa, porque a estrutura, você ainda não está familiarizado com essa estrutura, então tá aí um motivo. Então o que fazer é memorizar, ou melhor, aprender estruturas. Eu fiz um vídeo falando sobre como pensar em inglês. Acho que é um vídeo interessante que vai te ajudar nessa questão de internalizar as estruturas do inglês, para você conseguir pensar em inglês e sair automaticamente, sem você ter que ficar traduzindo na sua cabeça. A questão da tradução é meio que uma muleta que você usa quando você está aprendendo. Às vezes é inevitável, no começo é inevitável, mas claro, você não quer ficar a vida toda andando de muleta. Ou então a criança que põe a rodinha na bicicleta quando está aprendendo a andar, legal no começo, mas um adulto andando com essa bicicleta de rodinha aí há muitos anos já não é tão legal assim.
Então, você tem que ter independência linguística, e isso você vai conquistar indo além de simplesmente aprender vocabulário, mas sim dominando as estruturas do inglês, principalmente as mais complexas, porque isso que vai fazer diferença na sua fluência. Agora, quanto à questão dessa outra frase que eu coloquei no começo, né? Eles querem que eu os ajude. Simples, mas isso, a resposta vai se relacionar ao que eu já falei das estruturas também. A frase é simples, mas agora, quando as pessoas param para pensar, traduzindo a estrutura do português, eles querem que, então eu vou falar, they want that I help them. Não, tá errado. So, they want me to help them. Então você tem nesse meio aqui, essa parte aqui. Vamos dividir isso aqui em 3 partes. Você tem they want me to help them. Esse começo, esse meio aqui, na verdade, esse me too, é onde as pessoas cometem erros muitas vezes. Pessoas que estão aprendendo, pessoas no nível intermediário, às vezes elas falam a primeira parte, né? They want, verbo querer, bem conhecido, o verbo ajudar também bem conhecido. Todo mundo acerta o começo, acerta o final. Agora no meio é que as pessoas cometem erros. Agora, o que eu quero fazer? Você prestar atenção onde você está cometendo o erro. O erro muitas vezes é o seu amigo. Não fique com medo de errar, mas tenha a responsabilidade de querer corrigir esses erros e falar cada vez melhor. Então, acho que essa é uma atitude maravilhosa para você ter um aprendizado de inglês. Então, você reparou onde você está errando, porque aí você vê um padrão, você pensa, pô, eu estou errando sempre aqui, então é nisso que eu preciso melhorar. Essa parte do meio aqui, você vai pegar isso aqui, ó, e você vai ver que isso acontece para todos. Você tem os pronomes, aqueles pronomes que sofrem ação, né? Você tem o I e tem o me. Você tem o he e him, she, her, they, them. Então, você pega esses pronomes do meio aqui, os pronomes objetos que sofrem ação. E é eles que você vai aprender junto com a preposição to. Não tem quando você fala, né? Eu também, eles também. Você fala me too, them too, him too. Certo, vai ter o mesmo som, porém diferente agora. Agora você vai usar a preposição, né? O me too, them too, us too. Isso que você vai memorizar, que você vai aprender, internalizar, colocar na sua cabeça, para quando você falar uma frase, né? Por exemplo, ela quer que eu trabalhe. Aí como que você vai colocar? Né? So, she wants me to work. So, she wants me to work. E é bem assim, é quando for ela quer que eles trabalhem, né? So, she wants them to work. She wants him to stay. Or he wants her to stay. Vai ficar desse jeito então. Essa parte do meio aqui você já vai pegar, porque é bem simples. É esse pronome que sofre ação, o me, o him, o her que eu já falei, seguido do to. Então, pensa nisso. Eu até faço um desafio aqui de 24 horas. Se você pegar essas frases de exemplo agora e você pegar essa parte do meio, caso você ainda não consiga formar essa frase, se você consegue, parabéns. Mas se você tem dificuldade com essas frases, pega isso e usa essa parte aí do meio, esse me too, him too, her too. E depois que você terminar esse vídeo, dá uma revisada. Daqui umas 2 horas dá outra revisada. Depois amanhã, quando você acordar, ou hoje antes de dormir, olha de novo na lista e pensa, ok, me too, her too. Amanhã quando você acordar, depois do almoço, daqui 24 horas, você já vai ver que a sua fluência nessa parte vai ter melhorado. Aí você vai pensar, tá, vai ter melhorado, mas é só para algumas frases que eu vou usar isso? Não, não é só para algumas frases. Isso você vai usar para muita coisa em inglês. Depois há esses outros verbos aqui, ó, que também vão se encaixar nessa mesma estrutura. E depois vem o passado também. Ela queria que ele ficasse. Aí você pensa, putz, é muito complicado. Olha, que conjugação é essa? Como que eu vou falar isso em inglês? Ficasse. É o verbo ficar em inglês, né? Stay, mas ficasse. Nossa. Aí você pensa, é bem simples, o português é complicado, mas o inglês é mais simples na conjugação verbal. Né? Como que é querer no passado? Né? She wanted him to stay. Você vê que ficou a mesma coisa, tanto no presente como aqui nessa conjugação ficasse. No inglês ficou a mesma coisa, você só vai mudar aqui o verbo querer no começo e o resto vai ficar do mesmo jeito. Então aproveite as vantagens do inglês, uma delas é que a conjugação é mais fácil. Então, se você aprender essa estrutura, uma coisinha simples aqui, que é um pronome combinado com uma preposição, você aprende isso, vai demorar, como que eu já falei aí, 24 horas
para você treinar algumas vezes, na verdade 24 horas você vai treinar ali 1 minuto agora, 1 minuto daqui 5 horas, 1 minuto amanhã de manhã e mais 1 minuto daqui 23 horas. E você vai ver o quanto que você vai melhorar nessas estruturas e isso você vai usar para muitas coisas em inglês. E é isso, acho que essa é a minha mensagem do dia. E também eu vou deixar aqui alguns áudios para vocês com estruturas como essa, porque é muito importante que você ouça também. Já falei no meu vídeo anterior que inglês se aprende ouvindo, principalmente. Então você escute esses áudios que eu vou deixar aqui como exemplo, como um desafio também para você. Aqui na descrição do vídeo tem alguns áudios com essas estruturas que eu passei. Você vai só ouvir o áudio, clicar lá, vai abrir um áudio, você vai ouvir e depois tem as respostas também embaixo para você ver depois, mas primeiro você tenta decifrar o áudio. Tenta, você não vai ouvir 2 ou 3 vezes, você vai ouvir umas 10 vezes ali tentar. Porque aí, como eu já expliquei no vídeo anterior, mesmo que você não entenda algumas coisas, você vai ficar tentando entender, isso cria um suspense. Quando você finalmente vê a palavra escrita, você já sabe a pronúncia e também por causa daquele suspense, você ficou naquela coisa de, nossa, que palavra é essa? Agora fica mais fácil de você se lembrar da palavra escrita. Então é isso, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Bem, se essa primeira palavra você pensou que a pronúncia é country, por exemplo, que nem muita gente fala, então quando alguém fala country, você talvez não entenda. Mas quando eu li, eu entendo. Se você não aprendeu a pronúncia da palavra, então você aprendeu ela pela metade. Australian capital city has been named the world's most livable city for the 4th year in a row. Mas como é estudar, trabalhar e viver nesse lugar maravilhoso? Descubram a eleita melhor cidade do mundo pela perspectiva de um brasileiro que aqui morou por 4 anos e meio.